Olá, muito bom dia. Hoje é dia 3 de novembro de 2022. Você está no canal Todo Poder Emana do Povo, Jornal da Manhã. Eu sou Alan Lopes e hoje nós vamos repercutir ainda os atos de ontem, né, os atos de resistência do povo brasileiro. Vamos falar, né, das manifestações que ocorreram em todo o Brasil, continuam acontecendo. A gente tem visto notícias de que continuará firme até que o objetivo do povo decente de bem desse país seja alcançado. E para discutir essas e muitas notícias, já quero trazer para cá meus amigos analistas políticos, Gustavo Reis. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Alan. Bom dia, nossa audiência do Jornal da Manhã. Bom dia, Alex Canuto. Opa, bom dia, Alan, Gustavo. Bom dia, audiência do canal Todo Poder Emana do Povo e nossos amigos que vão entrar aí também. Bom dia, professor André Queiroz. Olá, bom dia, meus amigos de bancada, nossa querida, qualificada e atenta audiência. E também bom dia, meu amigo Rafael Santier. Bom dia, Alan Lopes, bom dia, Gustavo, Canuto, bom dia a todos vocês, André Queiroz, e toda a nossa audiência maravilhosa do Jornal da Manhã, do canal Todo Poder Emana do Povo. É isso aí. Bom, pessoal, vamos lá, vamos falar ainda sobre as manifestações de ontem, manifestações legítimas, né? É bom deixar claro, porque a imprensa lixo, né? Tem que falar assim, desculpa, mas a gente precisa ser honesto, né? Essa imprensa que não consegue se contentar com o povo saindo às ruas. Inclusive, eu mandei para o Gustavo, hoje a gente já vai começar falando sobre esse trabalho canalha que tem feito a imprensa. Mandei para o Gustavo umas imagens que provam que 2 dias depois do presidente Bolsonaro ter sido eleito em 2018, a esquerda já estava nas ruas protestando contra um governo democrático, que foi eleito democraticamente. Pois é, e eles não aceitaram, né? E quando é do lado de cá, quando o povo sai às ruas para protestar, que é um caso bem diferente disso, né? O que é que se tem? Se tem, né, um estardalhaço de toda a imprensa dizendo que são atos golpistas, né? Porque eles não toleram, eles não aceitam as pessoas que não defendem aqueles bilhões que o governo do PT colocava na conta deles. Aliás, né, muita gente perguntou aí, né, que viu a cara do ladrão na foto aí que a gente botou de chamada hoje. Para vocês que estavam perguntando, a gente colocou a cara dele, que é para o Brasil saber que eles já estão articulando um pacote de 200 bilhões. 200 bilhões é o que eles estão articulando só para início de conversa. Isso porque eles estão achando, né, que está tudo certo, né, que esse é um governo legítimo, que chegou lá de maneira correta, né? Eles não estão contando com os desdobramentos, claro, né? Mas isso é só para os bobões que caíram na conversa desses salafrários saberem o que eles têm proposto, né, para o Brasil. O que eles têm é o saque, é o roubo, e é por isso que o povo está nas ruas, é por isso que o povo não está arredando o pé, porque o povo não vai aceitar, não vai tolerar mais uma vez ser roubado, ser saqueado por essa quadrilha que fez isso durante muito tempo, né? Eu vou aproveitar até para ler o trecho, para que ninguém diga que nós somos produtores de fake news, que nós inventamos essas coisas. Eu já vou até colocar aqui, né, para vocês verem, vou compartilhar a tela com vocês aqui, para que fique muito claro isso, né, para que as pessoas saibam por que o povo está nas ruas lutando. Olha só que absurdo. Lula poderá negociar 200 bilhões a mais em gastos fora do teto. É isso que eles estão buscando. O que eles querem é exatamente isso, chegar ao poder para uma coisa específica, para gastar de maneira irresponsável o dinheiro do povo, Gustavo. Acho que o Gustavo travou ali, vou passar para o Canuto. Então, Canuto, uma vergonha, os caras nem conseguiram chegar... Ah, o Gustavo voltou aí. Nem conseguiram chegar e já estão falando em querer gastar 200 bilhões. Depois, muitos perguntam
Por que o povo está na rua nesse momento protestando contra esses corruptos, né, Gustavo? Pois é, esse é o plano de governo da esquerda, né? Pegar tudo que foi construído, tudo que foi feito e torrar nosso dinheiro. A gente sabe disso. Agora, a pergunta que fica é se no primeiro ano, nos primeiros meses, ele já começa com um volume de dinheiro assim, como é que vai ser no segundo, no terceiro, no quarto ano? Em que estado vai ficar o país? Dos cenários possíveis para o Brasil, se eles começarem dessa maneira, o cenário que mais se desenha é o cenário de argentinalização do Brasil, né? O Brasil se transformar numa Argentina a caminho de uma Venezuela. Não adiantou todo o sacrifício do povo brasileiro, todo o empenho do presidente Bolsonaro, da equipe de governo do presidente Bolsonaro, tudo aquilo que foi feito nesses anos, todo o enfrentamento de um cenário de guerra, um cenário pandêmico, porque eles vão meter a mão no cofre e vão fazer a festa. É lamentável. Bom, isso é que eles considerando, né? Considerando que chegariam lá. Isso é a partir desse raciocínio. E é por isso que o povo está nas ruas, Canuto, para não permitir que isso aconteça. Agora, é interessante ver, né? Interessante ver como a mídia canalha, cretina, que apoia esses movimentos corruptos, que sempre apoiou, né? Agora está se dizendo perplexa, né, com o que eles estão querendo fazer. Não, mentira. Vocês não estão perplexos, porque vocês sabiam disso. Vocês sabiam. O problema é que vocês estão atrás disso aqui, ó, grana. Vocês querem injeção de grana, como sempre fez os governos do PT nas contas das emissoras de vocês. Olha só o que esse economista falou ontem, lá na CNN, e deixou todo mundo, ó, quietinho, ó, caladinho. Ninguém teve reação. Chamaram um economista lá isentão para ele comentar, né, essa tentativa de saque de 200 bilhões. Olha só o que o economista falou. A economia surpreendeu muito esse ano. Provavelmente vai crescer 3%. E a taxa de desemprego, segundo o último dado, fazendo já o ajuste com a sazonalidade, está em torno de 8,6%. Ou seja, a gente está próximo do pleno emprego. A gente está com a taxa de juros alta, porque ela tem que estar alta para combater a inflação. Eu tenho dificuldade de entender toda essa... Parece que o país está um país com desemprego altíssimo e as pessoas sem nenhuma condição de viver. Não é verdade. Talvez um ano atrás fosse a situação, mas o desemprego caiu pesadamente e os preços estão caindo. E a gente vai ter um alívio na inflação de alimentos no ano que vem. E, por outro lado, mesmo sem os R$200, se nós considerarmos só os R$400, não os R$600 do Auxílio Brasil, esse já é um programa que é o dobro do que o Bolsa Família, o dobro como proporção do PIB. Ou seja, a gente já, no ano passado, gastava com um programa de auxílio à pobreza que era o dobro do que nós gastávamos nos 20 anos anteriores. Pois é, né, Canuto? Agora eles estão fazendo esse raciocínio, né? Mostrando que o governo Bolsonaro gastou o dobro com programas sociais do que gastou o PT. Agora eles estão reconhecendo que nós estamos voltando ao pleno emprego, porque nós pegamos um país com 15 milhões de desempregados e estamos com 8,5 milhões de desempregados, apesar de passar por uma pandemia, apesar de passar por todo o conflito entre Rússia e Ucrânia, o que demonstra que um bom gestor você conhece na crise. E foi isso que o governo Bolsonaro mostrou para o Brasil, que apesar de todo o conflito, apesar de toda a economia global sendo impactada negativamente, nós crescemos mais que Estados Unidos, que China, nossa inflação é menor do que todos esses países, sobretudo os países do G20, as economias mais ricas, e agora nós estamos em pleno emprego outra vez, né? Nós estamos há 8 meses ainda, 9 meses agora, e o que a gente está mostrando, 11, né? 11 meses, e a gente está mostrando é que estamos nos aproximando dos 2,5 milhões
2 milhões e 500 mil empregos gerados só nesse ano. E aí, agora, eles já estão chorando, né? Estão chorando. Por que não falaram isso antes da eleição? Né? Porque, ó, todo mundo atrás disso aqui, ó, de grana para suas emissoras. E agora vem chorar, porque os ladrões já estão falando em saquear o povo nos primeiros meses de governo, né? Que, segundo eles, haverá em 200 bilhões. Aí, é por isso que o povo está na rua, é por isso que o povo está marcando território como resistência, porque o povo não vai tolerar, não vai aceitar um governo corrupto. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar de uma bomba que já explodiu nos Estados Unidos, né? A Fox News, através do Tucker Carlson, está falando de interferências, inclusive da CIA. Né? Tem muita coisa para acontecer. Não pensem vocês que o povo vai tolerar esse saqueamento que vocês fizeram há 15 anos atrás, aí, em 15 anos de governo, no povo, não. Está muito claro, né, Canuto? Não, tá muito claro, né, Alan? E, tipo, é isso que o Gustavo falou. Os caras vão lá, pegam um caixa redondinho e falam em torrar dinheiro, né? Querendo torrar o dinheiro do povo. E aí depois vai deixar, assim como deixaram dívidas, parece que vão deixar outras, né? O governador de Minas já falou também o que aconteceu lá em Minas Gerais, deixou o estado todo quebrado. É por onde eles passam, é uma nuvem de gafanhotos em cima da plantação e agora já estão querendo fazer isso de novo. Chama atenção a mudança de posição da mídia, né? Que uma vez supostamente passou a eleição, é aquela expressão desce do palanque, né? De quem tem duas caras. Parece que quem tem uma cara para o palanque e outra cara para a realidade. Quem tem uma cara só não precisa descer do palanque, porque é a mesma cara no palanque ou fora dele. Mas agora ele já começa a falar um pouco mais a verdade, um pouco mais, não chegou a falar a verdade inteira não, mas começou a falar chegar mais perto da verdade em comparação ao que era falado antes. E agora tem a imprensa já internacional já dando sinais aí, mostrando que realmente está uma coisa errada, não está tudo bem. Não dá para ficar por isso mesmo. O que vai ser feito, eu não sei, ninguém sabe, quer dizer, ou poucas pessoas sabem, mas a gente não sabe. Alguma coisa precisa ser feita. O que não dá é para ficar calado, quieto, achando que está tudo bem e seguir a vida em frente. Não, tem que dar um grito e dizer, olha, tem coisa errada e precisa consertar o que está errado. Bom, e aí, né, o professor André, a gente precisa lembrar, óbvio, que o povo, um movimento do povo que foi visto ontem em todas as capitais brasileiras. Aliás, está acontecendo ainda e o povo não vai arredar pé, está muito claro isso. O presidente ontem fez um pronunciamento pedindo para desobstruírem as estradas, para que não tenha problema de desabastecimento, mas ele foi claríssimo, dizendo que as manifestações do povo que não atrapalhem, né, o trânsito da chegada de alimentos, de medicamentos, enfim, são manifestações legítimas. Até porque esse movimento não é um movimento político. Ele não tem lideranças políticas, não tem lideranças influenciadoras, não tem nada. É um movimento exclusivamente do povo. O povo não vai aceitar, não vai tolerar, não vai arredar pé. Essa é a marcação de território do povo. É isso que o povo está falando. E ontem à noite, em muitos lugares, ainda permanecia, vou colocar aqui alguns vídeos para que vocês possam ver que o povo não arredou pé, mesmo à noite. Olha só que interessante. Vou colocar aqui 3 vídeos aqui que nós temos aqui. Esse vídeo foi em Manaus, agora vamos ver aqui São Paulo. Vocês podem ver que tá escuro aí. Vamos ver mais um vídeo. Aí, pessoal, dia 2 de novembro, 7h40 da noite. Só continua aqui, viu?
Bom, aqui vocês viram ali, o próprio rapaz que estava filmando falou 7h40 da noite, né? E a gente estava vendo tudo que está acontecendo. O povo não arredou pé. No Ceará, inclusive, olha só, tem um vídeo do Ceará, olha só que interessante. Lotado o Ceará, tem uma imagem também do Rio de Janeiro. Isso foi ontem à noite, aqui no Rio de Janeiro, para vocês verem que o povo não vai aceitar, tolerar esse tipo de governo corrupto no Brasil e, sobretudo, da forma como foi conduzida as eleições. Todo mundo sabe, né, o quanto o presidente foi sabotado em seus programas de TV, de rádio, o quanto foi negligenciado ao presidente todo o direito que ele tinha. Quando entrava na justiça, tudo era negado. A gente sabe de uma série de irregularidades, né? Nós não vamos falar aqui sobre outras coisas para evitar que o canal seja derrubado, mas nós vamos mostrar a entrevista do Tucker Carlson aqui na Fox News, falando, inclusive, de interferência externa. Como é que o senhor está enxergando esse momento, professor André? Primeira coisa, Alain e amigos de bancada, memória primeiro. Em 2018, quando Bolsonaro venceu, talvez o futuro ministro da Educação, que destruiu a educação de São Paulo, que quer destruir a educação do Brasil inteiro, Fernando Haddad não falou nada quando ele perdeu as eleições. Então, primeiro ponto, presidente não é obrigado a falar nada. Primeiro ponto. Ele tem que terminar o mandato dele, se é que vai terminar, e apenas conduzir o nosso país como ele fez há 4 anos. Primeiro ponto. Segundo ponto, que é o seguinte, o pessoal que está na rua, a gente tem que entender que a política ela é completamente associada e ouvindo o que o povo está dizendo. O que muda a percepção de Brasília, do governo, é o povo na rua. É a única coisa que muda a percepção dos políticos. O político não está nem aí para o povo. Tirando o Bolsonaro, o governo 4 anos, não está nem para o povo. A mídia, menos ainda. A mídia não falou. Parecia que o Brasil estava destruído, o Brasil. Agora estou começando a falar a verdade. É o povo na rua que vai alterar o comportamento do que vai vir para frente. Terceiro ponto importante. Ali, o brasileiro está ali, tá nas manifestações, não é só pelo presidente, não. Tá? Na verdade, ele não está defendendo só o Bolsonaro, está defendendo o bolsonarismo, que seria o conservadorismo e seria uma economia liberal. Por que isso? Eu li um texto muito interessante, que, na verdade, o que as pessoas estão percebendo é o seguinte, sabe aquela pessoa que ela está com todos os órgãos funcionando, mas todos os órgãos funcionando mal, e você vai ver que vai ter aquela coisa chamada falência múltipla dos órgãos, que ele vai morrer com certeza, se não der um remédio logo, ou então se mantiver nesse caminho. Então, eu quero que a nossa audiência entenda uma coisa. O caminho que o Brasil está indo é o caminho da falência múltipla dos órgãos. Falência moral, falência política, falência institucional, falência da ordem legal, falência sucessória, parece que só o Lula que pode suceder, falência jurídica, falência administrativa, falência federativa, falência informacional e falência até internacional. Eu estou vendo tudo isso acontecer. Já estamos falando isso há muito tempo. Falência da economia. Então, quer dizer, primeiro, eu sempre falei isso, o Lula não me envergonhou como brasileiro enquanto candidato, não. O Lula me envergonhava ele andando na rua, porque ele demonstra que as nossas instituições não estão funcionando. É uma vergonha moral para o país ter um ex-presidiário, não sei se eu posso nem falar isso, no cargo mais alto do Poder Executivo. Isso não tem diálogo moral. Não há diálogo moral. Não, André, votei no Lula porque eu acho... Não há conversa com relação a isso. É imoral. E o pior,
faz-se um culto da personalidade. É ele para lá, é ele para cá, como se ele fosse a solução de alguma coisa, e não de um sistema econômico, político, social que o Bolsonaro montou nos seus ministérios. Você está vendo a indicação de ministérios só de pessoas políticas e não técnicas. Você está vendo isso. Vou botar o Haddad para ser ministro da Educação, porque ele fez... Não. Eles estavam falando que queriam colocar o Haddad como ministro da Economia. Da Economia. Isso é um absurdo. Vai ser a Simone, né? Parece que da Educação vai ser a Simone Tebet. Não, Simone, eles estavam querendo colocar na Justiça. É um arranjo político. Inclusive, o PT confessou que, para eles, não interessa pessoas técnicas. O que interessa para eles são acordos políticos. Eles precisam de políticos nesses cargos para poderem negociar. Eles não estão nem aí se precisa de técnica, se precisa de gente competente, não. Eles querem negociar grana. Por isso que o povo não vai tolerar isso, André. Alain, você sabe que me falaram também o seguinte, quando o Bolsonaro entrou, lá em 2019, Bolsonaro falou o seguinte, olha só, você que está em cargo em comissão em função de confiança que não é técnico, na boa, vaza. Aí foi tirando. Ficou todo mundo nervosinho, botando pessoa técnica. O Lula já falou o seguinte, olha, estou criando 11 ministérios novos, talvez, tá? Ele está dizendo que vai criar 11. Vou botar toda essa galera que saiu, vou botar de volta para ficar ali numa boa. Isso é, para mim, quase que visão do apocalipse. Aliás, melhor, falência múltipla dos órgãos. O Brasil, ele vai morrer. E tem uma questão interessante que é o seguinte, o pior sentimento que a gente pode ter, que esse pessoal que está na rua, tá, me faz emocionar, porque é justamente o oposto. A Ayn Rand, ela fala o seguinte, olha, num país degradado moralmente, sabe o que acontece? Cada um passa a ver o seu. O Brasil vai ser destruído? Que se dane, eu vou ver o meu. E quando eu vejo essas pessoas na rua, ostentando uma bandeira, falou o seguinte, o Brasil é nosso, esse espírito nacionalista, isso dá uma esperança maior na gente. Então, o que é interessante, vocês estão na manifestação, vocês que estiveram lá ontem, vocês são uma esperança para não ter a falência múltipla dos órgãos, a falência moral do país. O país já está falido moralmente. E aqui, é até interessante, né? Aqui, eu não vou falar isso, né? Mas ele falou, olha, até uma falência federativa. Parece que o pessoal de lá de cima é culpado. Não é, não. Foi o Brasil todo. A região sudeste também deu mole. Era o Bolsonaro ter mais votos no sudeste. Se isso tudo, gente, for rígido, eu estou partindo de um pressuposto ao qual eu não acredito muito bem, não. Tá? Eu estou vendo fraude em tudo que é instituição no Brasil. É fraude em tudo. Fraude em votação, em manipulação de votos, é fraude na polícia, é fraude na política, é fraude na rua, é fraude no clube. Só as urnas que são perfeitas. E o pior, a mídia internacional que está falando. Estados Unidos fazendo o seguinte, olha, eu aqui posso falar. Não teve fraude aí, não? Sabe o que a gente fala aqui no jornal? Não acho nada não, sabe por quê? Porque se a gente falar alguma coisa, pode ser que a gente seja caçado. Então, olha só, não sei ainda não. Povo, pelo amor de Deus, vai para a rua, que lá a gente pode falar. É lamentável isso, é triste. Eu já falo isso aqui com medo danado, eu fico preocupado com as minhas palavras, mas é a grande verdade. O Brasil está caminhando para a falência múltipla dos seus órgãos. Bom, e aí, né, Rafael, o povo que não vai tolerar, obviamente, não aceitou. Aliás, quando eu falo povo, todos nós, né? Nós nos incluímos, porque a gente está aqui prestando um serviço, né, à população de comunicação, é óbvio, mas todos nós estamos também na luta, né? Estivemos, aliás, ontem vocês viram as grandes manifestações pelo Brasil, mas nós estivemos anteontem, né, quando não tinha quase ninguém, né? Nós somos resistência, não de blá, 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 não de boca, não de palavras, não, mas no campo. A gente está lá, a gente está aqui se desdobrando, a gente faz o programa de manhã, daqui a pouco a gente resolve nossas coisas no trabalho, depois vai lá dar apoio para o pessoal. A gente não aqui não é conversa fiada, não. Aqui não é emissorazinha que recebe dinheiro, não. Aqui nós somos patriotas, aqui nós somos brasileiros, aqui a gente encampa mesmo, não tem essa coisa, não. Aqui é gente de fibra, não tem covarde aqui, não. Agora tem uma coisa, os movimentos têm que se manter firmes, E a gente sabe por quê. Quanto mais tempo
né, a gente tiver, porque, como o André disse, os políticos não estão nem aí, não. Não estão nem aí, não. Né? E, diga-se de passagem, esses puxa-sacos que ficaram lá o tempo inteiro ao lado do presidente, que só queria estar ao lado do poder, já estão negociando, né, com o ladrão aí, já estão negociando continuar na permanência da presidência, da Câmara, o outro lá já está falando em transição, convidando a presidente do PT, né? Esses caras aí nunca pensaram no povo brasileiro, não. Vamos falar a verdade, né? Onde é que estava Ciro Nogueira quando o povo estava se lascando? Onde é que estava Arthur Lira? Esses caras não pensam no povo, não. Eles pensam no poder. E eles trocam assim, ó, eles viram a chave assim, ó, num minuto. Num minuto. É só saber quem está lá ao poder. É só isso. Quem está no poder? Ah, é o ladrão? É o bom? Não interessa. Para eles é o poder. Nunca estiveram ao lado do povo. Nunca estiveram, né? É claro que a gente, enquanto eles estavam ao nosso lado, a gente precisava deles e a gente fazia aqui, né, a manutenção. Mas a gente sabia, né, que nunca pensaram no povo, né, Rafael? Exatamente, Alan. Antes de fazer minha análise, eu gostaria, inclusive, de parabenizar aqui o Jornal da Manhã, Todo o Poder Emana do Povo e a bancada dos meus amigos que aqui comigo estão, que a gente tem visto um conluio da imprensa, da velha imprensa, em não divulgar de forma alguma o que está acontecendo atualmente no Brasil. Está acontecendo diante dos nossos olhos uma das maiores manifestações do Brasil voluntária. Tá? É importante lembrar que essa manifestação ela não fora convocada pelo presidente da República, não foi convocada por nenhuma liderança partidária, tampouco político, influência digital, nada. O povo, pelo povo, foi às ruas de todo o Brasil, via grupo de WhatsApp, Telegram, telefone, estão dando jeito de falar com os vizinhos, com os amigos e foram aos montes. A manifestação do Rio de Janeiro ontem estava marcada para as 9 horas da manhã. Ficamos sem internet, cheguei às 8 horas da manhã lá, estive também no dia anterior, uma noite chuvosa. No dia seguinte, cheguei lá às 8 da manhã, ficamos sem internet. Quando deu 11 da manhã, eu queria publicar os vídeos para justamente as pessoas verem o que estava acontecendo, porque misteriosamente as pessoas ficaram sem internet. O que eu tive que fazer? Peguei um metrô e voltei para o Maracanã para ter internet. Mas nesse meio tempo, era 11h50. Eu falo para vocês aqui de todo o coração, 2 horas e 50 minutos depois da manifestação, ainda tinha uma multidão de pessoas chegando. Eu demorei uns meia hora para chegar na estação de metrô para pegar, porque eu não conseguia descer de tanta pessoa que subia. Então, quero parabenizar aqui ao Jornal da Manhã, na pessoa do Alan Lopes e todos os meus amigos de bancada, por estar fazendo essa divulgação ampla, que o que a gente está vendo na grande imprensa é a omissão de uma das maiores manifestações orgânicas e voluntárias da história do Brasil. Tá? Ali no Rio de Janeiro, ontem, no Comando Militar do Leste, nós tínhamos, no mínimo 300 mil pessoas ali reunidas, tá? Então, parabenizar vocês. Desculpa, Rafael, desculpa discordar de você, mas eu preciso discordar só por um motivo. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que a Presidente Vargas são 4 faixas muito largas, são pistas muito largas, que dificilmente são fechadas, muito dificilmente. E aqui, como carioca, eu posso dizer para vocês, eu só vi as 4 faixas da Presidente Vargas fechada em 2019, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, quando nós tivemos 2 milhões de pessoas nas ruas. Foi ali que eu vi as 4 faixas da Presidente Vargas fechada. Ontem, eu presenciei, em torno de meio-dia, mais ou menos 11h30, meio-dia, as 4 faixas da Presidente Vargas fechada. E não só isso, porque quem conhece aqui o Rio de Janeiro sabe que ali a Praça da República, onde tem aquele sinal muito grande que dá frente para os trens ali, né, a Central do Brasil, sabe que ainda tinha o outro lado, a outra parte, né, que era ali o calçadão, onde tem as árvores, e lá na frente, muito lá na frente, é que tinha o Comando Militar do Leste, né, o Palácio Duque de Caxias. Então, assim, eu costumo dizer que quando tem 4 faixas fechadas da Presidente Vargas, tem no mínimo 1 milhão de pessoas. Pode ter certeza disso. Enquanto o Rafael vai falar,
Eu vou subir um vídeo aqui para vocês verem, um vídeo que foi feito de drone por cima, para que vocês tenham noção da quantidade de pessoas que estavam no Rio de Janeiro ontem, debaixo de muita chuva. Tem que lembrar isso. Muita chuva no Rio de Janeiro, né, Rafael? Perfeito, Alan. Faço minha correção aqui. Então é isso. Para mais de 1 milhão de pessoas na Presidente Vargas, na Praça da República, na Central do Brasil, no Comando Militar do Leste, nas ruas adjacentes, por exemplo, a Marechal Floriano. Ou seja, uma multidão de pessoas lá. E o que a gente está vendo hoje na imprensa, né, para responder aí a pergunta e o vídeo que a gente acabou de ver do jornalista da CNN, é um Brasil antes do 30 de outubro e o Brasil de depois. Né? O Brasil antes do dia 30 de outubro era um inferno, nada dava certo, estava tudo acabado, não tinha mais escapatória, era o país da morte, aquela coisa toda. E o país do dia 31 de outubro, um dia após a eleição, é o país que está em quase pleno emprego. Como é que pode isso? O país do dia 30 de outubro era o país do orçamento secreto. O país do dia 31 de outubro, um dia após a eleição, é o país da emenda do relator. Como é que é isso? Então a gente percebe aí a dicotomia desses jornais e da grande imprensa que mentiram descaradamente. E isso já torna o processo eleitoral desigual, já torna o processo eleitoral sem equidade, sem igualdade. Uma máquina de moer da imprensa em cima de um determinado candidato, o acusando de todas as coisas possíveis, sem o mesmo ter o direito de resposta e direito de se defender, quando esse mesmo candidato nada podia falar, que ganhava dinheiro, que os outros ganhavam direito de resposta e eram massacrados. Então, o que a gente vê hoje é o povo na rua, porque o povo não está satisfeito com as injustiças que nós vemos no último dia 31 de outubro. Bom, eu vou colocar aqui a imagem só para vocês verem. Olha só que impressionante isso aqui. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe a quantidade de pessoas que tinha nesse lugar. Gustavo, antes de passar para você, eu ia pedir para você colocar aquelas imagens que provam o quanto essa imprensa é covarde, é canalha, é cretina, porque lá, em 2018, há 2 dias do presidente ter sido eleito, a esquerda saiu às ruas para protestar, não aceitando e contestando o resultado das eleições. Ninguém chamou o povo da esquerda de criminoso, ninguém chamou de antidemocrático, ninguém chamou de bandido, ninguém ameaçou de prisão. E por que agora o povo brasileiro não pode sair às ruas para reclamar? Olha aí, olhem vocês aí. Bolsonaro é alvo de protestos 2 dias após a eleição. Ato em São Paulo tem conflito. Olha aqui, hein? Isso é em 2018. Qual a data aí? Ó? Pode ver, 30 de outubro de 2018. Há 2 dias, né, da eleição, eles já não aceitavam, não toleravam. Né? E tem mais imagens. Não tem, Gustavo, aí? Para a gente mostrar para vocês. Vou abrindo uma ruma aqui para vocês. Vamos para a segunda imagem. Tá aí, ó. Para que a gente desmonte a narrativa deles. Ó, ninguém solta a mão de ninguém. Juventude faz primeira manifestação pós-eleitoral. Está aqui, ó, dia 30 de outubro de 2018. Né? Eles não aceitaram, contestaram tudo, a todo momento, a eleição do presidente. A imprensa contestou a eleição do presidente durante 4 anos. 4 anos. Foi isso que eles fizeram. Contestaram a eleição do presidente durante 4 anos. Tem mais imagem aí que o Gustavo vai colocar para vocês verem aí. Acho que mandei 4, né, para que vocês possam ver e acabar, desmontar a narrativa. Aí, ó, G1, ó, site do Globo. Um dia após a eleição, USP tem atos a favor e contra Bolsonaro e 40 policiais acompanham protestos. Né? Já um dia após a eleição, a USP já estava fazendo atos contra o presidente Bolsonaro. É isso que a gente precisa mostrar. É assim que a gente desmonta a narrativa desses canalhas, para que ninguém depois seja colocado como antidemocrático. Quer dizer, na época deles era democracia, contestar.
Na nossa vez, não é democracia. Na nossa vez, é golpismo. É isso? Ó, e tem mais aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo realizam ato contra Bolsonaro no Derby. Tá aqui. Olha a faixa deles aqui. Olha a faixa deles aqui. Entre a prisão e o exílio, escolhemos a rua. E por que agora o povo não pode ficar na rua? E por que agora é golpismo do povo? Lá, em 2018, era tudo democracia. Lá em 2018, porque era esquerda na rua, eles podiam tudo. Agora é ato antidemocrático, agora é golpismo, agora é prisão, agora é spray na cara, agora é borracha. É isso? Democracia é só para vocês? Né? E vocês da imprensa corrupta, canalha, que recebeu muito dinheiro, apoiou tudo isso aí e está criminalizando agora senhorinhas, pessoas de idade, pessoas levando seus filhos, como nós vimos nas manifestações ontem, não teve uma ocorrência policial. A única que teve, sabe qual foi? Foi um petista que jogou o carro em cima de outros brasileiros decentes, em cima de crianças. É isso que vocês são, monstros da sociedade que estão aí, e a gente está tolerando vocês há 4 anos sem cometer os mesmos crimes que vocês cometeram contra nós, e chamar essas pessoas de antidemocráticas, de criminosas, de bandidos. Eu tenho vergonha desse sistema podre e principalmente dessa imprensa que apoia isso, porque a imprensa deveria estar ali para reportar fatos, para falar a verdade, para dizer, olha, a gente pede que vocês não obstruam as rodovias, tudo bem, para que o alimento passe, para que o medicamento passe, mas é lícito, é justo, é legal que vocês se manifestem, sim. Por que não? Porque agora as pessoas são criminosas. Um tremendo absurdo, Gustavo. Pois é, Alan, você falou da ocorrência, essa imprensa canalha, cretina, monstruosa, além de não divulgar tudo que o povo brasileiro fez ontem por democracia, não é antidemocrático, até a tal da intervenção federal, militar, que o povo está pedindo, ela está prevista na Constituição Federal. Se usar a Constituição, se você está pedindo o uso da Constituição Federal, você não está sendo antidemocrático. Eles não reportaram que esse atropelamento no interior de São Paulo matou 2 pessoas. E teve mais um em João Pessoa, que ninguém falou. Graças a Deus, a vítima do atropelamento, também de um carro com sujeito com adesivo do PT, do Lula. Graças a Deus essa pessoa não sofreu. Agora imagine se fosse o contrário, hein? Imagine se por conta de algum ato desse, 4 anos atrás, pela resistência, pela não sei o quê, pelo blá 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 deles, alguém tivesse cometido alguma bobagem, feito alguma besteira e tivesse arranhado, não precisava ter matado não, arranhado alguém da esquerda, o que eles não fariam. É sempre bom lembrar, eu vou me tornar sempre repetitivo, mas eu sempre vou falar isso daí. A imprensa é a arma mais poderosa do partido. Quem falou isso foi um verdadeiro genocida, um homem responsável por 20 a 40 milhões de mortes. De 20 a 40 milhões de mortes. Como se 20 milhões de mortes já fosse pouco, né? Como se 20 milhões de mortes já fosse pouco. Stalin, era isso que ele falava da imprensa. E é assim que a imprensa trabalha, como verdadeira máquina de propaganda do partido. Só fala o que interessa, deturpam as mensagens, mentem, inventam, transformam, manipulam, o que nós vimos na campanha eleitoral. Bolsonaro mente, Lula se equivoca e a imprensa manipulando. É uma covardia com o povo brasileiro não mostrar o que o povo brasileiro fez ontem democraticamente. E agora, todo e qualquer jornalista isentão, aqueles que a gente sabe que não se dizem de esquerda, mas são isentão, eles vêm falar que é um absurdo, o povo não quer aceitar a democracia, o povo não quer aceitar o resultado das urnas, como se o processo eleitoral tivesse sido isonômico. A gente não está falando de fraude, a gente está falando de igualdade. Foi igual para todos os candidatos? O segundo turno foi igual para todos os candidatos? Tudo que aconteceu a gente viu de forma isonômica? Teve isonomia? Os 2 candidatos tiveram as mesmas oportunidades? Pois é. É essa imprensa que a gente tem e ela é muito culpada do país estar onde está. Bom, e é sempre bom lembrar que se do lado, né, da direita houvesse um André Janones,
Nessa hora ele já estava preso há muito tempo, porque as barbaridades que esse cara fez durante o processo eleitoral, criando mentiras descaradas, deslavadas, veiculando em programas do ladrão, ao vivo, enganando milhões de pessoas com inserções, sobretudo nos interiores, para pegar as pessoas mais humildes, mais simples, que não tinham educação, que não tinham como saber, né, se aquilo, contestar aquela informação. Aquilo foi um crime vergonhoso que a nação acompanhou e que todos fizeram vista grossa, e ele mentiu à vontade, inclusive fez vídeo e colocou na internet ensinando como mentir e como sair da suposta mentira, né? Então, é isso. É contra tudo isso que o povo está protestando. É contra os milhões que a Polícia Rodoviária Federal apreendeu nas estradas para a compra de votos que o povo está protestando. Porque a gente não está falando aqui de uma subjetividade. A gente sabe que toda eleição tem roubo, tem não sei o quê. Não, não é isso não. A gente está falando o seguinte, a Polícia Federal apreendeu. Está lá, existe lá um laudo, lá, ó, apreendemos tantos milhões, né, para compra de voto, na estrada, em ônibus. E aí? Vai ficar por isso mesmo? Né? Vai ficar só o registro disso? O povo não pode se manifestar contra todas essas arbitrariedades que aconteceram. Não pode. O povo tem que ficar calado, tem que entubar. O povo não pode sair às ruas. Por que não? Por que não? Isso é crime? Né? Você pegar gente que paga imposto, aposentado que trabalhou aí 30, 40 anos para bancar a mordomia de vocês, que hoje pagam impostos aí, porque trabalharam a vida inteira, não podem sair às ruas para protestar contra esse tipo de covardia que fizeram com o povo. Isso é uma vergonha. Canuto, antes de passar para você, até porque você é um jurista, você é um cara que já morou em outros países, fala muitas línguas, saiu uma bomba aqui que está acontecendo, e eu queria que você comentasse isso aqui, que é o seguinte, o Tucker Carlson, né, que é o apresentador lá da Fox News americano, programa de maior audiência nos Estados Unidos, ele disse o seguinte, ele denunciou que o governo Biden pressionou o Bolsonaro a aceitar o resultado das eleições. Isso aqui é gravíssimo. Isso aqui não somos nós que estamos falando, não temos absolutamente nada com essa informação. É uma informação da Fox News americana, na pessoa do Tucker Carlson. Foi ele quem disse isso. Está registrado aqui. Na noite dessa quarta-feira, Tucker Carlson denunciou em seu programa que o editor da CIA teria vindo ao Brasil antes das eleições para pressionar o presidente Jair Bolsonaro a aceitar o resultado do pleito, e foi falado também que os Estados Unidos provavelmente enviará o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos para garantir que o Brasil terá uma transição ordenada. Presta atenção nisso. Foi falado também que os Estados Unidos provavelmente enviará o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, interferência na soberania do país, para garantir que o Brasil terá uma transição ordenada. Bom, eu vou parar por aqui para a sua primeira análise e depois eu vou continuar lendo para que os nossos colegas possam falar, mas só isso aqui já é um absurdo, né, Canuto? Olha, nessa questão das relações internacionais, a gente tem saudade do tempo do Barão do Rio Branco, quando o lema máximo que ele deixou de legado para a diplomacia brasileira é não interferência nas questões internas de outros países. Isso prevaleceu durante muito tempo na política externa brasileira até a chegada do PT ao poder, porque eles nunca tiveram compromisso com o Brasil como prioridade, a prioridade deles é o Foro de São Paulo, é o compromisso no Foro. Então, assim, eles se ajudam mutuamente, estando no governo ou na oposição, não importa. O Lula foi na Venezuela, o Lula era presidente, ele era presidente da República, foi lá dar apoio ao Hugo Chávez. E se ganha o adversário, né? Então, hoje a política externa, infelizmente, mudou. Mesmo os Estados Unidos nunca tinham feito isso anteriormente, esse grau de intervenção, e
querendo influenciar nas questões internas do Brasil. Isso é uma questão interna do Brasil. Tem que ser discutido internamente. Aí vem o Biden, o governo Biden, a gente não sabe também até que ponto é o governo Biden ou é o Estado americano, que tem as instituições de Estado muito sólidas nos Estados Unidos, e tem o governo Biden. O governo Biden claramente faz esse jogo do Foro de São Paulo. Então, assim, não é uma questão de democracia, eles não estão defendendo democracia e estabilidade, estão defendendo um lado, defendendo o lado do Lula. É claro isso. E a gente vê a que ponto chegaram as coisas, né? A que ponto está chegando desse grau de interferência que nunca houve. Como isso vai ser solucionado, eu não sei, mas alguma coisa tem que ser feita. Isso não pode ficar desse jeito, aceitar um grau de interferência dessa forma. O mundo hoje tem uma escalada de tensão, não sei se dá para chamar ainda de nova Guerra Fria, mas está havendo uma escalada de tensões mundiais. O Brasil não está ameaçando, por mais que tenha relação com os BRICS, não há um movimento do Brasil de, vamos supor assim, quebra de aliança com o Ocidente, mudança de lado, não há esse movimento. O Brasil negocia com o mundo inteiro, faz negócio com todo mundo, não, a questão não é essa, mas está havendo essa interferência, isso é muito complicado, né? E só para comentar também a questão da imprensa, você colocou o que aconteceu em 2018, olha os cartazes, o tema das manifestações pós-eleição do Bolsonaro em 2018, acusando o Bolsonaro de prisão, ou entre a prisão e o exílio. Quem que o Bolsonaro prendeu? Ninguém nesses 4 anos. Quem que foi exilado? O governo expulsou alguém do Brasil? Ninguém. Dizendo que ia ser exilado. Liberdade de expressão, censura. O Bolsonaro cerceou a liberdade de expressão de alguém? Não, ele teve a liberdade dele cerceada, mas ele não cerceou a de ninguém. Olha as acusações que eram feitas ao Bolsonaro em 2018, no pós-eleição, nenhuma delas se concretizou. E agora, quando há uma censura, quando há uma razão, as pessoas estão na rua protestando, não pode protestar. É muito complicado as coisas como elas estão, e isso compromete a democracia. Nós lutamos pela democracia. O que a gente quer é democracia. A democracia é o regime que dá estabilidade para qualquer país. Mas tem um lado querendo atropelar os preceitos democráticos, desrespeitando as instituições e querendo claramente favorecer um lado político na disputa. Isso não é democracia. Você tem que ter igualdade de condições. E isso está comprometido no Brasil de hoje. Está havendo censura. A censura está chegando a níveis absurdos. E, infelizmente, sou pessimista aqui, mas vai piorar. Se nada for feito, vai piorar, né? E é bom lembrar também, né, que em 2014 o Aécio contestou, né? O Aécio contestou, inclusive pediu uma auditoria para fazer apuração. Eu não vi ninguém chamando o Aécio de golpista, eu não vi ninguém chamando o Aécio de antidemocrático, porque a eleição foi apertada, ele suspeitou. Isso é claro, é do processo. Lembrem-se que em 2018 o PT pediu a cassação da chapa do presidente Bolsonaro porque disse que o presidente Bolsonaro usou robôs dos WhatsApps. Contestou veementemente a eleição. Ninguém fala nada disso. Incrível, né? Agora, do lado de cá, tudo é golpe, é golpismo. Tudo é gente antidemocrática. Agora, quando é do lado de lá, manifestação Black Bloc, jogando bomba em tudo quanto é lugar, atacando, inclusive, instituições, como fizeram lá no STF, porque eles jogaram, quem não se esquece disso, no Congresso Nacional, jogaram na casa da Carmen Lúcia, fizeram o que fizeram no Brasil, mas era tudo pela democracia, estava tudo amparado pela Constituição. Hoje, não. Hoje, se você sair para contestar, se você sair indignado com o processo do jeito que ele foi conduzido, aí é golpe. Aí é antidemocrático, né? Uma vergonha. Bom, vamos continuar lendo aqui a matéria. O Gustavo, que fez a matéria, o pessoal lá do portal, né, a transcrição, eu vou passar até para ele, depois para os nossos colegas aqui também. Bom, vejam aqui, nas palavras do Tucker Carlson. Estão sempre fazendo exatamente o que estão acusando você de fazer. Isso é infalivelmente verdade. Assim, o mesmo governo está constantemente tagarelando sobre a santidade da democracia e de eleições livres e justas. Na verdade, tem se intrometido nas eleições de outros países, neste caso, especificamente nas eleições do Brasil.
por mais de um ano. Não estamos especulando sobre isso. Biden, diretor da CIA, pressionou pessoalmente o gabinete de Jair Bolsonaro. Esse seria o ex-presidente, ou ainda tecnicamente o presidente do Brasil. Pressionou o Bolsonaro a aceitar os resultados da eleição muito antes da eleição acontecer. Pense nisso por um minuto. Você não tem obrigação de aceitar os resultados de uma eleição injusta. Na verdade, se você acredita na democracia, não deveria. Mas ninguém no Brasil pode reclamar disso, porque as grandes empresas de tecnologia, que são efetivamente braços do governo Biden há 2 anos, estão censurando quem questiona a eleição. Então, o candidato deles, Lula da Silva, supostamente ganhou. E você não pode sugerir o contrário. Ponto final. Ou expor seu direito supostamente garantido de perguntar sobre seu país. Um juiz também ordenou que as empresas de mídia social removam quaisquer postagens que questionem os resultados das eleições. Então, isso é repressão massiva. E, apesar disso, ou provavelmente por causa disso, protestos físicos estão estourando em todo o Brasil. Bom, Gustavo, você que acompanhou isso tudo, né, o portal de vocês que fizeram essa transcrição, e a gente agradece muito pelo trabalho que vocês têm feito, é uma confissão clara de um apresentador, um jornalista apresentador reconhecido mundialmente, numa emissora importantíssima, que é a Fox News, falando dos Estados Unidos para o mundo, que o que está acontecendo, inclusive interferências internacionais, né? Exatamente, e aí a gente é obrigado a lembrar aquilo que já nós falamos aqui várias vezes, né? O Brasil não é uma ilha. É óbvio que existe o interesse nacional, o interesse desses partidos, de políticos, de comerem, de roubarem, etc. e tal, mas nós sempre falamos do interesse internacional dentro dessas eleições e talvez isso explique muita coisa que muita gente muitas vezes não consegue compreender. Quando nós falamos que o presidente ele sabe o perigo das eleições, o risco que ele está correndo em dar um passe errado, o risco que ele está correndo em se posicionar de uma maneira errada, que isso pode custar muito caro para o Brasil, é por conta desse tipo de atitude. Vamos lembrar o seguinte: tudo que está acontecendo aqui, exatamente igual aconteceu 2 anos atrás nos Estados Unidos. Exatamente igual. Tudo igual. A economia ia bem, uma propaganda gigantesca contra o presidente Trump, uma eleição para lá de esquisita, enfim. Agora tentam caçar o ex-presidente Trump lá, fazendo com que ele seja culpado pelos atos que aconteceram no dia 4 de janeiro, como se ele tivesse tido uma interferência, e aí é por isso que o presidente Bolsonaro já veio a público e já falou sobre a questão dos caminhoneiros, porque eles estão doidos para botar na conta do presidente Bolsonaro. E daqui a 5 dias, nós temos as eleições nos Estados Unidos, as eleições de midterm, né, que eles chamam, onde o Partido Republicano vai varrer o Partido Democrata. Eles vão ganhar a maioria dos governadores importantes, eles vão ganhar nas câmaras de deputados e vão ganhar no Senado Federal americano. Tucker Carlson, que esteve no Brasil no período pré-eleitoral, para mostrar o que estava acontecendo dentro do Brasil. E ele agora faz essas denúncias. Ele, inclusive, denuncia o próprio YouTube, que no dia seguinte notificou o canal do Alan, o meu canal, o canal de todo mundo, que a gente não poderia contestar o resultado das eleições. Como o Alan bem lembrou, a gente não está contestando nada. A gente está apenas reportando aquilo que o principal jornalista político americano, principal analista político americano, o programa de mais audiência nos Estados Unidos, ou seja, o programa mais importante do mundo, tem falado sobre o que está acontecendo no Brasil. É muito importante que todos nós continuemos nos mobilizando, continuemos protestando, porque você é livre para protestar democraticamente, fazendo tudo o que a gente tem que fazer. Mas é urgente ter paciência. É urgente ter paciência. Não vai ser do dia para a noite, não vai ser num estalar de dedos, não vai ser do jeito e no tempo que a gente quer. Tudo que tiver que acontecendo com o Brasil vai acontecer. Tudo. Eu não tenho a mínima dúvida disso.
A gente vai conseguir revirar esse cenário dantesco que se apresenta para o Brasil hoje. Pode ser que seja em uma semana, em 10 dias, 15 dias, meses, a gente não sabe. Mas é importante que a gente mostre firmeza naquilo que nós queremos. Segundo o resultado das urnas, nós somos 48% do eleitorado. Segundo o resultado das urnas. Nós podemos ser mais, nós podemos talvez ser um pouco menos da população. Porque as urnas a gente está falando de quem está apto a votar. A gente não está falando da população. Eu acredito que nós somos mais do que 50% da população. Bem mais do que 50% da população. Então, o nosso trabalho, com muita paciência, com muita resiliência, vai fazer com que o Brasil retome o seu rumo, que está sofrendo agora um abalo. Lembremos, mais uma vez, é o principal programa de notícia política do mundo, falando que há interferência externa nas nossas eleições, falando que há interferência na nossa liberdade de expressão. O vídeo de ontem, de uma pessoa assassinando 2 pessoas numa manifestação pacífica, está correndo o mundo. Os vídeos de ontem, de todo o povo brasileiro nas ruas, gritando e clamando por justiça e democracia, está rodando o mundo. É tudo isso que é necessário para a gente continuar construindo o nosso caminho. A gente, infelizmente, e eu me coloco nessa posição também, a gente é muito ansioso. A gente quer ver resolvido e quer ver a justiça sendo feita logo de cara. Mas é bíblico, há tempo para tudo. E antes de passar para a próxima notícia, que é uma notícia também bombástica, ao meu ver, né, que deixa qualquer um indignado, justamente porque a gente está falando de pessoas que estão saindo às ruas para protestar contra esses absurdos que eu vou ler para vocês agora. Mas antes disso, eu preciso lembrar vocês que, olha, esse canal aqui, quem nos acompanha sabe, aqui nós não pedimos nenhum tipo de contribuição financeira, aqui nós não pedimos superchat, não pedimos nada. Não que nós sejamos contra quem faz isso, de maneira alguma. Mas aqui o nosso único objetivo é informar o povo brasileiro. E por fazer esse trabalho sério, nós somos perseguidos, censurados por vezes, já tivemos o programa aqui no ar, sendo suspenso, sendo boicotado, né? E por isso nós criamos um canal de comunicação que é o WhatsApp do Todo Poder Emana do Povo. Está aqui na tela, tá aqui na tela, DDD 21, número 99851-2357. Eu vou pedir para que você não saia dessa transmissão sem antes salvar esse número na agenda do seu telefone. Aí depois você manda lá para a gente um oi, um joinha, uma bandeirinha do Brasil, qualquer coisa. Faz um sinal de fumaça lá só para a gente identificar você, salvar o seu número e caso aconteça algum problema conosco, nós possamos nos comunicar com vocês para avisar de um outro local onde nós estejamos. Fiquem tranquilos que ninguém vai colocar vocês em grupo de WhatsApp, ninguém vai ficar enchendo seu saco, te mandando mensagem toda hora, nada disso. É uma maneira de nós nos precavermos. Vai ficar aqui na tela o número do WhatsApp do Todo Poder Emana do Povo, enquanto nós comentamos as próximas notícias. Essa aqui, então, André, é uma notícia que deixa qualquer cidadão revoltado em não poder falar nada sobre isso. Eu vou até compartilhar a tela com vocês, para não parecer, né, que nós estamos inventando, porque eles gostam de dizer que a gente cria esse tipo de notícia. Olha só que absurdo essa notícia aqui. Vou botar aqui para vocês verem o que eu estou falando. É do portal Terra, aqui, ó, Terra, todo mundo conhece, né? www.terra.com.br. Está aqui. Urna em Mato Grosso com 100% dos votos para Lula não é prova de fraude. O fato de uma urna da seção de Confresa, Mato Grosso, ter registrado 100% dos votos válidos para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva não mostra nenhuma irregularidade eleitoral, como sugerem postagens nas redes sociais. Conforme explicado pelo TRE do Mato Grosso, a seção citada está localizada em uma comunidade indígena e é comum que nesses locais haja unanimidade na votação. Representantes do povo indígena também confirmaram terem se organizado para votar no petista. Ou seja, eles querem que o povo, né,
acredite que não possa... Aliás, eles querem que o povo silencie, né? Não conteste, não fale nada, né? Porque numa urna teve 100% de votos para um candidato. E aí, a justificativa deles para isso acontecer é que o cacique, o líder lá da tribo, ele faz o quê? É o famoso voto de cabresto. Ele chama todo mundo e diz o quê? Ó, é o seguinte, aqui é o consenso. Vai todo mundo votar no candidato A. Beleza? Tá ok? Vai ter que votar nesse candidato, tá? E aí, essa é a justificativa para dizer que nessa urna não teve um votinho para o Bolsonaro. Umzinho sequer, não teve. Todos os votos, André, foram para o candidato deles. Coincidência, né? 100% das urnas ter votos para um único candidato. Mas não pode falar, porque se você falar, é golpista. Se você falar, você é antidemocrático, né? É isso, né, que a gente está vivendo, né? Alain, meu amigo Alain, meus amigos de bancada... Aumenta um pouquinho o seu som, André, por favor, fala um pouquinho mais alto. Mal. Vamos lá. Tá bom? Bom, beleza. Vamos pensar o seguinte, vamos fazer uma linha do tempo? Supremo destruiu a Lava Jato. Soltaram o Lula. Depois exigiram que eu chamasse ele de inocente. Depois o Barroso vai lá no Congresso para não mudar as urnas, para não ter o voto impresso. Não permitiram que o Lula ficasse inelegível e tornaram ele candidato. A gente viu sistematicamente ofenderem o presidente de uma maneira absurda, jogando bola com a cabeça dele, botando ele dentro de um caixão. Instauraram um inquérito das fake news totalmente ilegal para perseguir inimigos políticos e aliados do presidente. Criaram distorções chamando de fake news. Falei aqui no jornal, é fake news. Caça o canal. Prenderam deputados de direita sendo deputados. Fecharam canais direto. Fecharam perfis. Desmonetizaram canais. A mídia sempre mentiu sistematicamente contra o presidente. Sistematicamente. Você me desculpe minha audiência eu falar isso aqui. Me desculpe, tá, audiência? A Globo News era uma piada. Aquele pessoal conversando ali. Era Gabeira, com Camarote, com Emília Leitão. Era uma piada. Falando o que eles falavam. Tentaram destruir a imagem internacional do presidente. É Bolsonaro, é o Hulk falando com o Leonardo DiCaprio que ele está queimando a Amazônia. Destruíram a imagem do Brasil internacionalmente para destruir um homem. Claramente desequilibraram as eleições gritantemente. Eu tenho pelo menos 154 mil motivos para isso. Pelo menos 154 mil motivos para isso. Hoje, eles impedem que nós aqui na bancada, aqui, por exemplo, e na sociedade como um todo, nós critiquemos o TSE. Nós não podemos criticar o TSE. Nós não podemos chamar um cara que não tem cabelo de careca. Não podemos, não. Senão podemos estar cometendo crime. Qual crime? Milícia digital, fake news, desinformação, desequilíbrio informacional. Isso é uma brincadeira. Aí o povo vai para a rua para falar o seguinte, isso que o André Queiroz está falando, está me irritando. Não é isso? É. Aí quando o cara vai para a rua, sabe o que é? O ato é antidemocrático. Cara, até que ponto a população vai aturar isso? Eu estou botando fogo na panela de pressão, estou vendo aquele troço girar, se bem que tem aquela elétrica agora que não gira mais. Tu tá vendo que o troço vai explodir e o nego tá dobrando a aposta. Eu vou dobrar a aposta. E aí eu falo para nossa audiência que é qualificada, tá? Você pode chegar para mim e falar assim, André, de tudo que você está falando, você acha o que disso tudo? Cara, eu posso ser sincero para você, a minha opinião pessoal, que o TSE não me escute. Eu acho que a lei e a ordem, ela não está legal. Não estão cumprindo a lei e não está havendo ordenamento jurídico adequado. É o que eu acho. Eu estou agoniado aqui. Eu tenho medo de falar o que eu estou falando aqui. E quem é... Veja bem, agora eu sou alfabetizado, tá? Deixei de ser jurista. Passei a ser uma criança. O meu filho, por exemplo, Rafael, de 11 anos, ele já está muito bem alfabetizado. E se ele abrir o artigo 142, ele vai ler. Eu não estou chamando meu filho de antidemocrático, não. Nem meu filho que está querendo AI-5. Isso é besteira. Ato institucional nem existe mais. Então, ninguém está falando isso. Mas o meu filho de 11 anos, ele é alfabetizado. Ele fala o seguinte, olha, se tiver problema da lei na ordem,
por um dos poderes, poder judiciário, poder legislativo e poder executivo, um dos chefes desses poderes, ele pode chamar as Forças Armadas para fazer o seguinte, para restabelecer a lei e a ordem, de maneira pontual, tá? Não é entrar no poder e acabou tudo. Não! A Constituição ela fala o seguinte, ele vai restabelecer a normalidade. É a GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Só que as pessoas pensam que GLO é só quando o traficante está lá na rua dando tiro. Não é, não. Quando o traficante desce, sai fuzilando todo mundo, eu estou comprometendo a lei e a ordem. Agora, se eu não tiver um sistema eleitoral rígido, a lei e a ordem também está comprometida. E digo mais, faço minhas palavras, eu acho que, desculpa, esqueci o ministro, que ele falou o seguinte, o que ofende a paz pública? Ele falou o seguinte, o que ofende mais a paz pública? Quando um bandido fecha o sinal e rouba um carro, ou quando um governante corrupto, ele rouba milhões da saúde sem que ninguém veja? O que distorce mais a sociedade? O que comove mais a sociedade? E o pior, nós estamos vendo que o cara está cantando a pedra. Eu fui condenado, me absolveram, que nunca isso aconteceu, cansei de falar isso, não é isso? Fiquei elegível, ninguém me impediu, fui candidato, não sei o que houve nas urnas, virei presidente e digo mais, vou criar ministério, vou soltar verba, vou chamar meus amigos, vou esculhambar o Brasil. E você está me dizendo que esse povo antidemocrático vai ficar olhando? E o pior, quando meu filho lê o artigo 142, ele fala, papai André, o que fala o artigo 142? Filho, veja bem, você não pode falar esse artigo. Esse artigo é da Constituição. Mas se você falar nesse artigo da Constituição, você é antidemocrático. Meu filho vai falar, ô papai, você ficou retardado? Retardado não, uma ofensa capacitante. Papai, você não estava alfabetizado não? Eu vou falar, filho, realmente eu não sei o que te falar. O artigo está aqui. Se houver problema na lei da ordem, o chefe, o presidente do Supremo, o presidente do Congresso Nacional, o presidente da República, pode chamar as Forças Armadas e vão falar o seguinte, vamos restabelecer a lei e a ordem. Está escrito. E não digo mais, TSE, eu não estou falando besteira, não. Eu estou só lendo. Ninguém está falando para fazer um governo militar, que agora o general vai entrar. Eu estou falando o seguinte, que as Forças Armadas elas podem restabelecer a lei e a ordem. E digo mais, só estou lendo. Bom, e aí, né, Rafael, essa mesma imprensa que tratou durante todo o tempo, né? Eu me lembro muito bem de como eles classificavam, né? Antes existia a PEC da maldade, a PEC da vingança, depois veio o orçamento secreto, rotulavam como queria para tentar desgastar a imagem do governo federal sobre uma coisa que o presidente vetou. E eles colocaram, mais uma vez, de maneira criminosa e mentirosa, no colo do presidente, a questão do orçamento secreto. Chamaram, e o presidente vetou, e o Congresso derrubou o veto do presidente. Mas, a todo momento, essa mesma imprensa fazia questão de dizer, como a Simone Tebet, né? A gente não pode esquecer que ela falou muitas vezes lá nos debates do orçamento secreto, e o presidente falou, mas eu vetei, vocês derrubaram o meu veto. Aí agora, olha só que interessante essa matéria, depois da eleição de Lula, imprensa começa a chamar orçamento secreto de emendas de relator. Vejam como eles são canalhas e vivem de narrativas e falam o que lhes interessam. É isso. Agora que não é mais o governo, agora que na cabeça deles, né? Ah, não, agora o ladrão ganhou e tal. Vamos voltar a chamar de orçamento do relator, porque ele vai precisar dessa graninha para distribuir para o pessoal lá, para comprar parlamentar, para poder votar com ele, né? Então, agora é o orçamento do relator, não é mais. Acabou a narrativa de orçamento secreto. Uma vergonha, né? Uma completa vergonha, né? Você vê a imprensa não deve jogar nem contra nem a favor de nenhum determinado candidato ou nenhum governo. A imprensa, a sua premissa é a imparcialidade. Ela tem que ser imparcial e contar os fatos como notícia, assim como eles são. Ponto. Você não tem que favorecer lado A ou lado B, você não tem que favorecer governo A ou governo B. Mas o que a gente viu nesse período dos últimos 4 anos de mandato do governo Bolsonaro foi uma ação conjunta da imprensa nacional e internacional
com uma máquina de moer contra o presidente Bolsonaro. Como você bem disse, a PEC da vingança, o orçamento secreto, que agora, depois das eleições, se transformou magicamente em emenda do relator. Então, você percebe que a imprensa ela jogou contra o Brasil, ela jogou contra a nação. E tudo isso tem um fundamento, né, Alan? A gente não vai ficar se prolongando para falar a mesma coisa, porque quando se trata da imprensa brasileira, acaba sendo mais do mesmo. O que a imprensa quer é mamata, o que a imprensa quer é dinheiro, o que a imprensa quer é não ter compromisso nenhum com a qualidade daquilo que eles veiculam, tendo em vista que, tendo boa qualidade ou não, no final do mês vai cair ali a receita, né, do governo federal, que eles estão elogiando bastante. E não demoraram muito, não. 2 dias, 1 dia, algumas horas depois aí do TSE ter dado, abre aspas, a vitória, fecha aspas, ao Lula, eles já começaram a elogiar, porque eles sabem que eles temem também. Eles temem que o governo simplesmente não façam. E é por isso que, mais uma vez, a gente fica na rua, a gente motiva as pessoas a permanecerem nas ruas, porque quanto mais pressão fizer, mais pressão o povo fizer, mais medo esse governo, se assumir, vai ter de fazer as falcatruas que faziam quando eram governo. Então, o que a gente vê é a imprensa agora solicitando a mamata, solicitando aquilo que eles sempre quiseram e que nunca foram, na verdade, a favor do Brasil e sempre foram a favor de um governo que bancou. Como o presidente Bolsonaro nunca bancou, como o presidente Bolsonaro e o governo federal nunca deu mamata para eles, eles são contra o governo. É isso aí. Bom, e é por isso que não tem nada de antidemocrático o povo sair às ruas para protestar contra esse tipo de canalice e de covardia que tem sido feito. Quem foi às ruas tem a sua consciência tranquila de que você não é bandido, você não é antidemocrático, você tem todo o direito está garantido na Constituição. Você pode se manifestar, não tem dia marcado, não tem hora marcada, não tem nada determinado que dia que pode ser, que não pode ser, que hora, que local, você pode. O que o presidente Bolsonaro pediu é para que desobstruíssem as rodovias, para que o alimento pudesse chegar, o medicamento, é isso. Agora, o povo pode sair, sim, às ruas, pode manifestar, pode protestar, é um direito seu. Isso não é antidemocrático, conversa fiada, né? Isso é narrativa de gente que está com medo de que a pressão do povo tenha resultado positivo. Afinal de contas, nós ainda estamos esperando o relatório que as Forças Armadas prometeram apresentar, né? É nisso que o povo está se agarrando, nessa esperança, porque precisa ser apresentado isso à sociedade, né? O povo está esperando esse relatório aparecer. Afinal de contas, nós compreendemos que, ao final do primeiro turno, não tinha realmente a necessidade de ser apresentado, porque estava se esperando terminar as eleições, mas agora as Forças Armadas têm que vir a público e apresentar esse relatório para que o povo, para que toda a sociedade, para que o mundo possa saber, né, o que foi feito pelas Forças Armadas, que nós apoiamos tanto, sempre apoiamos e apoiaremos, né, continuamos acreditando na lisura da instituição, né, nós temos aqui apreço, eu fui militar, tenho apreço pela instituição, mas o povo merece que esse relatório seja apresentado, até para que a sociedade saiba de fato o que está acontecendo. Bom, meus amigos, se vocês passaram por aqui, por esse jornal, e ainda não eram inscritos no canal, peço a vocês que se inscrevam no canal. Todos os dias, às 10h30 da manhã, nós estamos aqui no Jornal da Manhã. Em breve, nós teremos a edição da noite, muito provavelmente às 18 horas. Estamos aí buscando mais parceiros que queiram contribuir, né, na comunicação, patriotas que possam contribuir, levando a informação verdadeira para todo o povo brasileiro. Como eu sempre digo para vocês, nós aqui não pedimos absolutamente nada. O que nós pedimos é que vocês façam a nossa voz chegar a todo o país. Compartilhem sempre, quando terminar essa transmissão, compartilhem nos grupos que vocês participam, e também, né, comentem depois que termina o jornal, porque isso é importante para que o canal possa ser mostrado para mais pessoas. Quero agradecer muito meu amigo Gustavo Reis,
Rafael Satier, professor André, o Alex Canuto, que esteve conosco, e principalmente a vocês que todos os dias estão conosco aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês, mantenham-se firmes. A gente só vai vencer se lutar. Se entregar, a gente já perdeu. E eu tenho certeza que o povo brasileiro não é um povo que se entrega, é um povo que luta. Então, continuem fazendo o movimento que vocês estão fazendo, porque não há nada de ilegal, nem de imoral, nem de antidemocrático nisso. Atentem-se sempre às palavras do presidente, que pediu apenas que não obstruam as vias para que o alimento, para que o medicamento possa chegar. Mas os protestos são legítimos. O povo tem que ficar na rua realmente para que nós possamos ser resistência contra toda a corrupção que quer assaltar outra vez o nosso país, como fizeram durante quase 15 anos. Meus amigos, mais uma vez, fiquem todos com Deus e até amanhã, às 10h30 da manhã, na edição da manhã do Jornal da Manhã.